Vamos resolver então mais uma questão de teoria cinética dos gases, mais um exercício do Halliday, o problema 44 da décima edição, segundo volume, capítulo 19, tá certo? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui para resolver. 1 mol, tá, de um gás ideal diatômico vai de A para C ao longo da trajetória diagonal da figura 19.25, ou seja, ao longo dessa trajetória que a gente acabou de assinalar aqui. A escala do eixo vertical é definida por PAB é igual a 5,0 kPa. O que é esse PAB? Ele está me dizendo, olha, a pressão no ponto A e a pressão no ponto B são iguais e ela vale 5,0 kPa. Então é isso daqui, ó. Pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, que é igual a 5,0 kPa. Lembrando que quilo é um prefixo, né? E vale o quê? 10 na terceira. Então, 5,0 vezes 10 na terceira, pascais ou newton por metro quadrado. Tá certo? O que mais que ele me diz? A pressão no ponto C é 2 quilopascais. A escala do eixo horizontal é definida por o volume do B, que é igual ao volume do C, é igual a 4 metros cúbicos. Tá? Ó, ele está se referindo a estes dois pontos aqui. Lembrando que aqui a gente tem uma isocórica. Então, ele está me dizendo que esses volumes são iguais. E o volume no ponto A é 2 metros cúbicos. Ok? O que ele vai me pedir? Ele vai me pedir assim, então, durante a transição. Que transição, pessoal? Aquela transição a qual ele pergunta, a qual ele se refere lá no início, a diagonal. Durante a transição, qual é a variação da energia interna do gás? Então, ele quer saber isso daqui. Qual é a variação da energia interna do gás no processo que vai de A para C? Ok? O que mais que ele quer saber aqui? Qual é a energia adicionada ao gás na forma de calor? Então, qual é, no processo que vai de A até C, a energia adicionada ao sistema, né, ao gás, na forma de calor? E na C, que calor é necessário para que o gás vá de A para C ao longo da trajetória indireta ABC? Ou seja, ele sabe que calor é uma grandeza que depende do caminho, né? Ele te dá um outro caminho e, consequentemente, a gente vai ter um outro calor. Vamos terminar de tirar os dados que a gente começou e não terminou? Pressão no ponto C, aqui ele está me dizendo que é 2 quilopascais. Volume no ponto B é igual ao volume no ponto C, que é igual a 4,0 metros cúbicos. Nós temos aí dois algarismos significativos em cada uma das sentenças, né? O volume em A é 2,0 metros cúbicos. Bom, por que é importante? Que eu não tirei aqui ainda, que o número de mols é 1, né? E que o gás é diatômico. O que implica essa informação de que o gás seja diatômico? Tudo nos leva a acreditar aqui, né, pelo que o exercício deixa implícito, que ele tem 5 graus de liberdade. Ou seja, vamos admitir, né, que ele tem aí uma energia mínima que consiga, além das liberdades relacionadas à translação, colocar esse corpo em rotação, né, esse átomo em rotação, esse gás. Então vamos lá. Tudo me acredita, né, que o nosso Fzinho é igual a 5. Ou seja, que, né, o meu CV equivalente a 5 meios de R. E se eu fosse pensar no CP, que é igual a CV mais R, seria igual a 7 meios de R. Essa informação é o que ele nos diz nesse momento. Eu quero achar a variação da energia interna entre esses dois pontos, o ponto A e o ponto C. E eu sei que energia interna é uma grandeza de estado. Não depende de como ele saiu de A e como ele chegou em C. Não depende desse caminho. Ele depende única e exclusivamente das características do ponto A e das características do ponto C. Nos nossos estudos, vocês observaram o seguinte: vocês observaram que a variação da energia interna, então, sempre pode ser representada como NCV ΔT, por mais que o processo não seja um processo que esteja ocorrendo a volume constante. Esta é uma generalização. A energia interna depende única e exclusivamente da temperatura. Não depende como ele saiu de um ponto e como chega no outro. Tá certo?
Então, reorganizando essa equação aqui, a variação da energia interna entre A e C vai ser igual a 5 meios de NR ΔT. Bom, até aqui tudo certo, né? Nós já fizemos o primeiro trajeto, né, para resolver a nossa questão. O que nos falta agora? Nós não temos nesse momento ainda a variável de variação de temperatura. Nos falta ela. A gente precisa encontrar. E tem pelo menos duas formas aqui a gente fazer. Eu vou apontar uma delas, mas eu vou, né, executar aquela que dá um menor esforço. Qual é a primeira delas? Observem que eu tenho os valores de PA, de VA, eu tenho o número de mols, a constante dos gases, e eu posso encontrar a temperatura no ponto A. E eu também tenho, né, o quê? Deixa eu colocar isso daqui um pouquinho mais para baixo. Opa! E eu também tenho os mesmos dados referentes ao quê? Ao ponto C. Ou seja, a pressão no ponto C, o volume no ponto C, o número de mols, a constante dos gases e a temperatura no ponto C, é o que eu quero saber, tá? Todos esses dados estão aqui, pessoal, ó. Estão naquela série a qual a gente anotou a partir da questão, ok? Então, vocês podem colocar os valores aqui, encontrarem a temperatura em C, encontrarem a temperatura do A e fazerem a subtração de ambas, né? Mas, o que eu vou fazer nesse momento aqui? Olha, eu também sei que eu quero uma variação de temperatura. E eu consigo encontrar a variação da temperatura diminuindo essas duas questões aqui, né? Essas duas equações que eu tenho. O que vai ficar aqui? Vai ficar o seguinte, PCVC menos PAVA é igual a NR, porque eles são constantes, né? TC menos TA. Mas esse TC menos TA é justamente quem? O ΔT que eu estou procurando lá, entre A e C. Tá certo? Então, eu já tenho um valor aqui para NR ΔC, que eu posso simplesmente jogar lá na minha equação. Então, lembrando que isso daqui, né? Variação de temperatura entre A e C. A minha temperatura final ia ser a temperatura no ponto C, a inicial ia ser a temperatura no ponto A. Tendo feito isso, vamos jogar na equação. Variação da energia interna de A até C é igual. Vamos diminuir um pouquinho para vocês enxergarem melhor o que a gente está fazendo. É igual a 5 meios de N. Quanto é que é N? É 1. Quanto é que é R? 8,31. Que multiplica a variação de temperatura no ponto A e C. Quanto é que é a variação de temperatura? Opa, desculpa, o NR não entra aqui, né? Porque eu estou substituindo todo esse NR ΔTC por PC VC menos PAVA. Então, a pressão no ponto C, que multiplica o volume no ponto C, menos a pressão no ponto A, que multiplica o volume no ponto A. Eu tenho aqui, então, 5 meios que multiplicam. Qual era a pressão no ponto C? Está aqui, né? 2 kPa, ou seja, 2,0 vezes 10 na terceira. Volume no ponto C? Está aqui, né? 4 metros cúbicos. Menos pressão no ponto A? Está aqui, ó. 5,0 vezes 10 na 3. Volume no ponto A? Está aqui, ó. 2 metros cúbicos. Resolvendo essa equação, eu vou ter o resultado, então, da nossa variação de energia interna. Tá? 10 na 13 é 1.000. 2 vezes 1.000, 2.000. Vezes 4, 4.000. Vezes 8.000. Né? 5 vezes 10 na 13 dá 5.000. Vezes 2 dá 10.000. Então, eu tenho 8.000 menos 10.000. Aqui, dentro desse parênteses, vai dar menos 2.000 para mim. Quando eu multiplicar menos 2.000 por 5 e dividido por 2, eu vou ter o quê? Menos 5.000 joules. Ou seja, colocando sob a perspectiva dos algarismos significativos fornecidos, menos 5,03 kJ. Então, a gente já resolveu aí a nossa primeira parte da questão, que era encontrar a variação da energia interna, tá, nessa transição diagonal entre A e C.
O que mais que ele queria saber? Ele queria saber, depois disso, o calor entre A e C, né? Mas olha só, se eu já tenho a variação da energia interna, o que me falta para encontrar esse calor, né? É o seguinte, eu não tenho um processo muito bem definido aqui. Eu vou apelar para onde? Eu vou apelar para a primeira lei da termodinâmica. Existem outras formas de fazer? Existem, tá? Mas eu vou optar por esta, né? Então, o que me falta nesse momento? Se eu já tenho a variação da energia interna, para achar o calor, me falta o trabalho. E o que é o trabalho aqui? O trabalho é essa área abaixo da curva. Essa areazinha aqui vai ser igual ao nosso trabalho, tá? Então, esse trabalho é uma área de um trapézio, né? Onde aqui a gente teria uma base maior, uma base menor. Isso daqui seria a nossa altura, né? Então, eu sei que o trabalho, que é aquela base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, vai ficar o seguinte. Base maior é 5,0 vezes 10 na 3 pascais. Base menor, 2 vezes 10 na 3 pascais. Deixa eu só conferir se a gente está fazendo certo. A pressão no ponto C era essa mesmo, né? Altura é essa diferença de volume aqui, né? O volume inicial era 2, o volume final era 4, então essa diferença aí é quanto? É 2, né? Multiplica 2, tudo isso dividido por 2. Corto, corto. Então, quanto é que dá o meu trabalho aqui? Dá 7 vezes 10 na terceira. O quê? Joules. Esse trabalho é positivo ou é negativo, professor? Para e olha para o gráfico. O volume está aumentando ou está diminuindo? Se o volume está aumentando, o trabalho é realizado pelo gás. Ok? Se ele estivesse diminuindo, seria sobre o gás. Então, esse nosso trabalho é positivo e vale os nossos 7.000 joules. Tá? Então, neste momento, eu tenho o trabalho e eu tenho a variação da energia interna. Como que eu acho o calor? O seguinte, para eu achar o calor, vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica, que me diz o quê? Que a variação da energia interna entre A e C é igual a calor naquela diagonal AC ali, menos o trabalho nesta diagonal também, né? Então, mais especificamente, é a variação da energia interna mais trabalho, certo? Se a variação da energia interna é menos 5 kJ e o trabalho é mais 7.000, mais 7 kJ, significa que eu tenho que doar para este sistema 2.000 joules neste caminho diagonal. Então, o calor referente a este processo termodinâmico é equivalente a 2,0 kJ. Terminamos a letra B. Tá certo? O que falta para nós agora? Falta a gente encontrar o calor no processo ABC. Tá certo? Deixa eu recortar essa brincadeirinha aqui e vamos jogar ele mais lá para baixo. Só para ficar mais bonitinho. Tá? Cadê você? Copia para a área de transferência. Que agora eu vou te pegar. Tá? Ficou feio, né? Ficou desfocado. Mas tudo bem. Eu acho que para a ideia dá para fazer. Tá? Vamos lá. O que eu quero agora? Eu quero o calor relacionado a esse processo ABC. Ou seja, o calor para ele sair daqui, vir até o ponto B, depois ir até o ponto C. Né? Como que eu vou fazer isso? Olha, eu vou fazer utilizando a primeira lei da termodinâmica, onde a variação da energia ABC é igual ao calor deste processo mais menos o trabalho realizado neste processo. Mas, professor,
tu não tens ali a variação da energia entre A e B, C. Tenho sim, cara. Por quê? Porque se a variação da energia interna é uma grandeza de estado, e eu já encontrei quanto é que ela valia, né, entre os pontos A e C, eu tenho para qualquer outro caminho que ele venha fazer. E quanto que era a nossa variação de energia interna? Era menos 5 kJ. Então, a primeira coisa que eu estou dizendo aqui é que a variação da energia interna naquela diagonal é igual à variação da energia interna para qualquer outro caminho, inclusive para este caminho ABC, tá certo? Este tipo de informação não pode passar despercebida num exercício de teoria cinética dos gases, no caso aqui, num exercício de termodinâmica. Tá? O que me falta, então, para achar esse calor que eu estou buscando? Me falta achar o trabalho. E o trabalho é justamente quem? É essa área aqui, abaixo da curva ABC. Né? Então, o que vai ser esta área aqui? O trabalho ABC vai ser igual a esta altura aqui, que é 5,0 kPa, ok? Que multiplica esta base aqui, que é a nossa variação de volume, que vai de 2 para 4 metros cúbicos, ou seja, 2 metros cúbicos. É a nossa variação do volume. Então, eu tenho 10 vezes 10 na terceira pascais, ou seja, 10 quilopascais. Vamos achar o calor neste processo? Então, daqui eu vou ter a informação que o calor no processo ABC é igual à variação da energia interna entre os pontos A e C, tá certo? Menos, ou melhor, mais o trabalho deste caminho. Então, o que eu tenho de fato é que o calor é quanto é que é a nossa variação de energia interna? Menos 5,0 kJ, né? Quanto é que é a nosso trabalho? Opa, por que eu coloquei pascais aqui? Perdoem. É trabalho, né? Será que eu fiz isso antes? Não, né? Então tá bom. Então, mais o trabalho que é quanto? 10 kJ. Menos 5 mais 10, eu tenho aqui o quê? 5 kJ positivos. 5,0 kJ positivos. Este é o calor para o caminho ABC. Ok? Fechou? Era isso aí por hoje, então, pessoal. Um abraço, obrigado.